Sabe, dentro de qualquer organização, existe um perigo que nem sempre vem de fora. Muitas vezes ele já está lá dentro. É uma ameaça silenciosa, quase invisível. E se a gente pudesse usar a inteligência artificial para literalmente aprender a enxergar essa ameaça antes mesmo que ela se torne um problema real? É sobre essa investigação que a gente vai conversar hoje. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas calma, não estamos falando de bola de cristal ou de prever o futuro. Estamos falando de entender a linguagem humana, num nível tão profundo, mas tão profundo, que as intenções por trás das palavras começam a ficar claras. E essa, meus amigos, é a nova fronteira da segurança digital. Quando a gente pensa em cibersegurança, a imagem que vem na cabeça é quase sempre de um hacker de capuz, né, num quarto escuro digitando sem parar. Mas a verdade é que muitas vezes o maior risco já tem um crachá, um login e acesso a tudo. A ameaça interna é, no fundo, um problema de comportamento humano, de emoções e intenções que podem levar a atitudes, bem, desastrosas. E é aqui que o jogo vira completamente. Pensa só. A segurança tradicional é reativa. Ela só dispara o alarme depois que alguém já tentou copiar aquele arquivo secreto. Agora, essa nova abordagem com IA, ela é proativa. Ela não espera ação. Ela analisa a comunicação, a linguagem, para entender o porquê antes que o clique aconteça. E só para a gente estar na mesma página, precisamos falar rapidinho de DLP, ou Prevenção contra a Perda de Dados. Basicamente, é todo o campo da segurança que se preocupa em proteger informações. O que estamos vendo aqui é a próxima geração do DLP, uma evolução que adiciona uma camada de, digamos, inteligência psicológica. Então, por onde o nosso detetive de IA começa a investigação? Pela pista mais humana que existe, a emoção. Pensa bem, antes de uma atitude drástica, quase sempre existe um sentimento muito, muito forte por trás de tudo. E olha só a diferença gritante. Uma análise de sentimento comum é bem superficial, né? Ela diz se algo é positivo, negativo ou neutro. E é isso. Já a análise de emoção, essa vai muito mais fundo. Ela não diz só que um texto é negativo. Ela diz se a pessoa sente raiva ou medo ou, e isso é crucial, se ela se sente traída. E isso nos leva direto para essa visualização aqui. O modelo não está só caçando uma ou duas emoções, não. Ele foi treinado para reconhecer um espectro de 22 categorias emocionais diferentes. E claro, algumas delas, como raiva, medo e principalmente traição, são verdadeiros sinais vermelhos para qualquer equipe de segurança. Agora, olha essa frase. Isso aqui não é só um sinal, é um alarme de incêndio com sirene e luz piscando. A palavra traído é um gatilho emocional potentíssimo. E quando você junta isso com a intenção clara de vazar dados, pronto. Você tem um cenário de risco extremo que um sistema comum provavelmente deixaria passar. Ok, identificar a emoção é o primeiro grande passo. Mas o nosso detetive de IA, ele é curioso. Ele precisa saber mais. Ele quer entender o plano, a intenção. O que aquela pessoa realmente pretende fazer com toda aquela raiva ou com aquele sentimento de traição? E para descobrir isso, o sistema usa uma técnica muito inteligente de similaridade semântica. É como se ele transformasse a frase da pessoa em um código e comparasse esse código com uma biblioteca de planos já conhecidos. É basicamente encontrar qual intenção da lista se parece mais com o que a pessoa escreveu. E esse slide aqui mostra bem alguns exemplos. O sistema é esperto o suficiente para diferenciar alguém que está planejando um vazamento de dados crítico de alguém que só quer fazer uma crítica negativa. E convenhamos, essa distinção é absolutamente vital para saber qual alerta atender primeiro. Certo, nosso detetive já tem as pistas na mão, a emoção e a intenção. Agora chegou a hora de juntar tudo, pesar todas as evidências e finalmente chegar a um veredito, um score de risco final. Vamos analisar um caso real para ver a mágica acontecer. Se liga nessa frase. Ela está carregada de emoção e a intenção não podia ser mais clara, né? É exatamente o tipo de comunicação que precisa acender uma luz vermelha na hora. Então, vamos ver o passo a passo do sistema. Primeiro, ele detecta a emoção de alto risco, raiva. Checado. Em seguida, ele classifica a intenção como vazamento de dados crítico. Checado. O sistema ainda faz mais. Ele sinaliza as palavras-chave mais perigosas. E no final, ele funde todas essas informações num único número, um score final. E aqui está o resultado final da nossa investigação, 0,95, numa escala de 0 a 1, e são alerta vermelho de prioridade máxima. Isso significa que a combinação da emoção, da intenção e das palavras-chave indica uma ameaça que não é só possível, ela é iminente e totalmente crível. Tá, mas e daí? O que
tudo isso significa para o futuro da segurança da informação? Bom, significa uma mudança de paradigma. A gente para de só ficar se defendendo de ataques e começa a se antecipar a eles. Então, resumindo a ópera, a IA moderna consegue ler nas entrelinhas da comunicação humana. As emoções que a gente achava que eram só emoções, na verdade são dados valiosíssimos. E quando a gente combina várias camadas de análise como essa, o resultado é um sistema muito mais inteligente, capaz de agir antes que o estrago seja feito. E para a gente fechar, fica uma reflexão importante. Essa tecnologia é, sem dúvida, incrivelmente poderosa para a segurança, mas, ao mesmo tempo, ela levanta questões bem sérias sobre privacidade, né? Onde que a gente desenha essa linha? Encontrar esse equilíbrio vai ser o grande desafio à medida que essas ferramentas se tornam cada vez mais parte do nosso dia a dia. É um debate que está só começando.